Bem, vocês sabem, tivemos uma estreia ontem à noite e anteontem. Aos 75 anos, Richard Gere finalmente parou de correr. O homem que definiu o charme de Hollywood por décadas acaba de compartilhar 10 palavras que fizeram o mundo parar para refletir. Não se tratava de seus filmes de grande sucesso ou de seus tapetes vermelhos. Em vez disso, ele revelou uma verdade que levou 3 casamentos e meio século para compreender. Ele admitiu que nem sempre foi um homem com quem alguém pudesse ficar até agora. Quem é a mulher que mudou tudo e por que levou uma vida inteira para encontrá-la? Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdadeira história por trás da busca de Richard Gere pela plenitude. Raízes na Pensilvânia. Muito antes de se tornar uma estrela de cinema, Richard Gere era um garoto quieto e reflexivo que cresceu em Syracuse, Nova York, e mais tarde na Pensilvânia. Ele não se encaixava no estereótipo de um futuro galã de Hollywood. Em vez de buscar os holofotes, encontrou conforto na música e na reflexão profunda. Tocava trompete e até compunha músicas para as peças escolares. Para o jovem Richard, o trompete não era apenas um instrumento. Era uma forma de criar um mundo particular onde ele podia expressar sentimentos que não conseguia traduzir em palavras. Essa formação musical lhe proporcionava uma sensação de paz que o diferenciava de outras crianças da sua idade, que estavam focadas em objetivos mais tradicionais. Ele poderia usar uma máscara. Ao interpretar diferentes personagens, ele poderia ser qualquer um herói, um rebelde ou um amante. Essa foi a solução perfeita para um jovem que se sentia muito inseguro sobre quem realmente era. Se ele estivesse representando ninguém, conseguiria ver o verdadeiro Richard, que se sentia inseguro e deslocado. Essa capacidade de representar tornou-se um escudo, mas também significava que, mesmo quando ficou famoso, ele ainda estava apenas interpretando um papel para manter o mundo à distância. O período que passou na Universidade de Massachusetts, onde estudou filosofia, acrescentou outra camada a essa vida tranquila. Ele não estava interessado apenas no como da vida, mas também no porquê. Passou seus anos de formação lendo sobre diferentes maneiras de ver o mundo. Essas grandes ideias sobre a existência e a mente permaneceram com ele muito depois de ter saído da escola. Enquanto a maioria dos jovens atores estava focada em conseguir seu próximo grande papel, Richard já pensava em como encontrar um significado mais profundo na vida. Esses primeiros estudos em filosofia plantaram as sementes para o seu futuro. Ensinaram-lhe que a fama e o barulho de Hollywood não eram as coisas mais importantes, razão pela qual ele acabou se sentindo tão à vontade para se afastar do auge de sua carreira e encontrar o silêncio. Mas à medida que sua fama crescia, também crescia a lista de mulheres que tentavam desvendar o mistério por trás daquela máscara. Estrelas em ascensão, inquietação. À medida que a carreira de Richard Gere decolava na década de 1970, sua vida pessoal se movia tão rápido quanto sua crescente fama. Nessa época, ele era um jovem movido por uma profunda ambição de fazer sucesso em Hollywood. Por estar tão focado em seu trabalho e em sua misteriosa imagem pública, seus relacionamentos amorosos muitas vezes pareciam capítulos curtos de um livro em vez de histórias de longo prazo. Uma dessas primeiras parceiras foi Carol Mallory, uma modelo que o descreveu como alguém que estava constantemente em movimento e mudando. Outra foi Penelope Milford, sua colega de elenco no filme Dias de Paraíso. Embora essas mulheres fossem importantes para ele na época, Richard tinha dificuldade em se fixar em um só lugar. Ele estava mais interessado em seu próprio crescimento e em sua carreira do que em construir um lar permanente com outra pessoa. Ele não sabia bem como ser o tipo de parceiro que permanece, principalmente porque ainda estava tentando descobrir quem era. Tudo mudou em 1978, quando ele fez uma viagem ao Nepal e à Índia com uma mulher chamada Sylvia Martins. Sylvia era uma pintora que apresentou a Richard um estilo de vida completamente diferente.
Essa viagem foi um ponto de virada crucial. Ao viajar pelas montanhas do Himalaia, Richard conheceu monges tibetanos e começou a aprender sobre o budismo. Ele se sentava em templos antigos e ouvia mestres explicarem que o mundo material, coisas como dinheiro, fama e aparência, não eram o que realmente importava. Esse encontro criou uma divisão permanente em sua vida. De um lado, ele era um ator famoso que todos queriam admirar. Por outro lado, ele era um estudante espiritual que desejava sentar-se em silêncio e encontrar a paz interior. Esses dois mundos não se encaixavam facilmente. Conforme a década de 1980 avançava, Richard se tornou uma das maiores estrelas do mundo. Ele chegou a ser eleito o homem mais sexy do mundo, um título com o qual a maioria das pessoas sonharia. No entanto, para Richard, essa fama parecia uma farsa. Ele começou a se sentir muito desconfortável com a forma como o público o via. As pessoas olhavam para ele e viam um garoto de ouro ou um galã. Mas por dentro, ele sentia uma crescente inquietação. Percebeu que quanto mais famoso ficava, mais queria se isolar. Ele começou a dedicar mais tempo à meditação e a trabalhar em causas humanitárias, tentando ajudar o povo do Tibete. Percebeu que ser astro de cinema era apenas mais uma máscara que usava e uma máscara que começava a pesar. Buscava algo real, mas ainda se movia rápido demais para encontrar. Então, em uma festa ensolarada de verão, ele conheceu uma mulher que faria o mundo inteiro parar e olhar. O ícone improvável. Em 1988, em uma festa ensolarada ao ar livre em Beverly Hills, duas das pessoas mais famosas do mundo se encontraram pela primeira vez. A festa foi organizada por Herb Ritts, um famoso fotógrafo que era amigo de ambos. Richard Gere tinha 39 anos na época e já era uma das maiores estrelas de cinema de Hollywood. Cindy Crawford tinha apenas 22 anos e estava rapidamente se tornando a supermodelo mais famosa do planeta. Apesar da diferença de idade de 17 anos entre eles, sentiram uma conexão imediata e muito forte. Não foi um encontro planejado para as câmeras. Foi uma faísca natural entre duas pessoas que estavam no auge de suas carreiras. Por um tempo, eles foram o casal mais fotografado do mundo, aparecendo em todos os lugares, desde capas de revistas até os maiores eventos de tapete vermelho. Com o passar dos anos, a pressão de serem o casal perfeito de Hollywood começou a pesar sobre eles. Estavam constantemente cercados por fotógrafos e fãs, e suas agendas eram incrivelmente lotadas. Em 1991, eles decidiram se casar de repente. Em vez de um casamento enorme com centenas de convidados, voaram para Las Vegas para uma pequena cerimônia privada. Eles nem sequer tinham alianças de casamento de ouro de verdade. Em vez disso, usaram anéis feitos com papel alumínio de embalagem de chiclete. Embora algumas pessoas tenham achado isso romântico, na verdade foi uma atitude muito impulsiva. Eles não estavam apenas celebrando o amor. Eles buscavam desesperadamente um senso de estabilidade. Esperavam que, ao oficializar a união, pudessem diminuir a distância que crescia entre eles devido às suas vidas agitadas. O problema era que a conexão deles, que parecia tão perfeita nas fotos, lutava para sobreviver à realidade do dia a dia. Elas estavam em fases completamente diferentes da vida. Cindy ainda era muito jovem e estava apenas começando a descobrir quem ela era como adulta. Ela estava focada em sua carreira em ascensão e na empolgação de sua nova fama. Richard, por outro lado, já estava cansado dos holofotes. Ele se encaminhava para uma vida de meditação e reflexão tranquila. Queria ficar em silêncio enquanto ela ainda estava pronta para viajar pelo mundo para seu próximo grande trabalho. Eles eram duas boas pessoas que simplesmente queriam coisas diferentes da vida. Em 1995, perceberam que o amor sozinho não era suficiente para superar a distância entre seus objetivos distintos e decidiram terminar o casamento.
Após essa separação bastante pública, Richard decidiu se afastar das câmeras e buscar um amor mais discreto. Dois ritmos de vida diferentes. Embora Richard e Cindy fossem casados, viviam em mundos completamente distintos. Cindy Crawford estava no início dos seus 20 anos e sua carreira como supermodelo atingia o auge. Ela viajava pelo mundo todo, fazia ensaios fotográficos e se tornava um nome conhecido por todos. Por ser tão jovem, ainda estava descobrindo quem era como pessoa. Sentia uma forte necessidade de se definir através do seu trabalho e das oportunidades empolgantes que surgiam em seu caminho. Para Cindy, estar sob os holofotes fazia parte do seu crescimento. Ela queria ser ativa, visível e bem-sucedida na indústria da moda. Por outro lado, Richard Gere já estava na casa dos 40 e começava a ter uma visão muito diferente da fama. Ele havia sido astro de cinema por muito tempo e a atenção constante do público começava a desgastá-lo. Em vez de buscar mais fama, ele procurava silêncio e paz. Passou grande parte do seu tempo meditando e estudando budismo. Ele queria se afastar do estilo de vida agitado de Hollywood e se concentrar em sua jornada espiritual interior. Enquanto Cindy estava ocupada progredindo no mundo acelerado da moda, Richard estava ocupado desacelerando e olhando para dentro de si. Isso criou um grande conflito, pois suas necessidades e objetivos diários simplesmente não coincidiam mais. Essa diferença de ritmo entre eles levou ao que Cindy mais tarde chamou de perder a si mesma. Como Richard era mais velho e muito convicto de seu caminho espiritual, Cindy frequentemente tentava mudar seu próprio comportamento para fazê-lo feliz. Ela queria ser a mulher que ele precisava. Então tentava seguir seus passos e viver de acordo com suas regras e seu estilo de vida tranquilo. No entanto, ao fazer isso, ela deixou de ouvir suas próprias necessidades e desejos. Ela estava desempenhando um papel no casamento em vez de ser ela mesma. Essa é a tragédia do relacionamento deles. Ambos se importavam um com o outro, mas seguiam caminhos opostos. Em 1995, ficou claro para os dois que não podiam mais caminhar juntos. O divórcio não foi marcado pelo drama típico de Hollywood. Não houve grandes brigas públicas, nem notícias maldosas nos jornais, nem batalhas judiciais por dinheiro. Foi um fim muito tranquilo e respeitoso. Ambos perceberam que não estavam mais em sintonia. Richard queria uma parceira que compartilhasse seu profundo silêncio, e Cindy precisava de liberdade para descobrir quem era como mulher independente. Eles decidiram se separar simplesmente porque se tornaram pessoas diferentes com diferentes necessidades para a felicidade. Após a separação de Cindy, Richard decidiu se afastar dos holofotes por um tempo para ver se encontrava um tipo diferente de parceira que realmente compartilhasse seu amor pela vida tranquila. Após o divórcio de Cindy Crawford, em 1995, Richard Gere fez uma escolha muito específica. Ele decidiu se afastar dos holofotes e da atenção constante dos paparazzi. Não queria mais ser o centro das atenções em um espetáculo de Hollywood. Em vez disso, ele se aprofundou ainda mais em sua vida espiritual, viajando para lugares como o Nepal e o Tibete, para passar um tempo em meditação silenciosa. Ele buscava uma vida que lhe parecesse mais privada e significativa. Queria estar perto de pessoas que não se importassem com fama ou com estar na capa de uma revista. Durante esse período em busca de paz, ele conheceu Carey Lowell. A maioria das pessoas a conhecia como uma Bond Girl, por ter estrelado um filme de James Bond. Mas na vida real, ela era muito diferente daquela imagem glamourosa. Carey era uma pessoa muito calma e centrada. Ela não estava em busca do mundo frenético da moda, nem tentando se tornar uma estrela global. Ela apreciava a vida tranquila tanto quanto Richard. Por ser tão estável e relaxada, ela ofereceu a Richard um tipo diferente de parceria. Eles não precisavam ir a grandes festas para serem felizes. Estavam contentes apenas por estarem juntos em um ambiente tranquilo. No ano 2000,
Quando Richard tinha 51 anos, sua vida mudou de uma forma que ele jamais imaginaria. Ele e Carrie tiveram um filho chamado Homer. Tornar-se pai em uma idade mais avançada foi um ponto de virada crucial para Richard. Antes do nascimento de Homer, Richard passava a maior parte do tempo refletindo sobre seu próprio crescimento espiritual e sua paz interior. Ele se concentrava muito na reflexão interior, ou seja, em pensar sobre sua própria mente e seus sentimentos. Mas depois que teve um filho, precisou mudar o foco para o cuidado com o próximo. Isso significa que teve que colocar as necessidades de outra pessoa acima das suas. Ele não podia simplesmente ficar sentado em silêncio por horas se o filho precisasse dele. Ele teve que aprender a estar presente para a família de uma forma muito prática. Ele e Carrie acabaram se mudando para uma área tranquila em Nova York, chamada Pound Ridge, onde moraram em uma fazenda e se concentraram em criar o filho longe do barulho da cidade. Por muito tempo, pareceu que Richard finalmente havia encontrado a vida tranquila perfeita que sempre desejara. Mas mesmo em meio a toda essa paz, um novo tipo de silêncio começava a surgir entre eles, quando o silêncio se torna ausência. Após o divórcio de Cindy Crawford em 1995, Richard Gere fez uma escolha muito específica. Ele decidiu se afastar dos holofotes e da atenção constante dos paparazzi. Não queria mais ser o centro das atenções em um espetáculo de Hollywood. Em vez disso, ele se aprofundou ainda mais em sua vida espiritual, viajando para lugares como o Nepal e o Tibete, para passar um tempo em meditação silenciosa. Ele buscava uma vida que lhe parecesse mais privada e significativa. Queria estar perto de pessoas que não se importassem com fama ou com estar na capa de uma revista. Durante esse período em busca de paz, ele conheceu Carrie Lowell. A maioria das pessoas a conhecia como uma Bond Girl, por ter estrelado um filme de James Bond. Mas na vida real, ela era muito diferente daquela imagem glamourosa. Carrie era uma pessoa muito calma e centrada. Ela não estava em busca do mundo acelerado da moda, nem tentando se tornar uma estrela global. Ela apreciava a vida tranquila tanto quanto Richard. Por ser tão estável e tranquila, ela ofereceu a Richard um tipo diferente de parceria. Eles não precisavam ir a grandes festas para serem felizes. Estavam contentes apenas em estar juntos em um ambiente sereno. No ano 2000, quando Richard tinha 51 anos, sua vida mudou de uma forma que ele jamais imaginaria. Ele e Carrie tiveram um filho chamado Homer. Tornar-se pai em uma idade mais avançada foi um ponto de virada crucial para Richard. Antes do nascimento de Homer, Richard passava a maior parte do tempo refletindo sobre seu próprio crescimento espiritual e sua paz interior. Ele se concentrava bastante na introspecção, ou seja, em pensar sobre sua própria mente e seus sentimentos. Mas após o nascimento do filho, precisou direcionar seu foco para o cuidado com os outros. Isso significa que ele teve que colocar as necessidades de outra pessoa acima das suas. Ele não podia simplesmente ficar sentado em silêncio por horas se o filho precisasse dele. Ele teve que aprender a estar presente para a família de uma forma muito prática. Ele e Carrie acabaram se mudando para uma área tranquila de Nova York chamada Pound Ridge, onde viveram em uma fazenda e se dedicaram a criar o filho longe do barulho da cidade. Por muito tempo, pareceu que Richard finalmente havia encontrado a vida tranquila perfeita que sempre desejara. Mas mesmo em meio a toda essa paz, um novo tipo de silêncio começou a surgir entre eles. Padma Lakshmi, a ponte. Em 2014, enquanto seu divórcio de Carrie Lowell ainda tramitava no sistema judicial, Richard Gere conheceu alguém que o ajudou a fazer a ponte entre sua antiga vida e seu futuro. Essa pessoa era Padma Lakshmi, a famosa escritora e apresentadora do programa de televisão Top Chef. Eles se conheceram nos bastidores de um evento beneficente. Na época, ambos estavam traumatizados pela vida pública.
Isso significa que ambos haviam passado por términos de relacionamento e divórcios muito difíceis, que o mundo inteiro acompanhou e comentou. Por causa disso, compartilhavam um sentimento de exaustão emocional. Ambos estavam cansados do drama e do barulho que frequentemente acompanham a vida de celebridade. Quando começaram a conversar, encontraram conforto no fato de não precisarem se explicar um para o outro. O relacionamento deles era muito diferente dos romances intensos que Richard teve no passado. Não houve grandes entradas no tapete vermelho, nem entrevistas importantes onde falavam sobre o seu amor. Em vez disso, concentraram-se em curar as feridas em privado. O tempo que passaram juntos foi marcado por jantares tranquilos e longas conversas profundas. Durante alguns meses, esse relacionamento serviu como uma espécie de porto seguro. Era um espaço onde ambos podiam parar de correr e simplesmente ficar em silêncio por um tempo. Eles não estavam tentando construir um império juntos para a vida toda. Eram simplesmente duas pessoas se recuperando de seus passados e ajudando uma a outra a se sentirem um pouco menos sozinhas. No entanto, com o passar dos meses, perceberam que ainda estavam seguindo rumos diferentes. Padma era uma mulher vibrante, ainda muito envolvida com a energia da vida pública e de sua carreira. Richard, como vimos, estava se isolando cada vez mais em seu mundo de silêncio e meditação. Como ambos haviam aprendido muito com seus casamentos anteriores, não tentaram forçar o relacionamento a funcionar. Eles compreenderam uma lição vital: a harmonia não pode ser forçada. Se duas pessoas não estão perfeitamente alinhadas sobre como desejam viver suas vidas cotidianas, o amor por si só nem sempre é suficiente para mantê-las juntas. O término foi totalmente mútuo e sem nenhum drama. Eles decidiram que seria melhor continuarem amigos, pois suas vidas simplesmente não combinavam. Esse foi um momento muito importante para Richard, pois foi a primeira vez que ele terminou um relacionamento sem sentir arrependimento ou a sensação de ter fracassado. Ele percebeu que a paz não se resume a estar sozinho. Trata-se de encontrar alguém cujo ritmo combine perfeitamente com o seu. Esse breve relacionamento com Padma amoleceu seu coração e o preparou para o encontro mais importante de sua vida, que estava prestes a acontecer. Mas ele não precisou esperar muito, pois um encontro casual na Itália estava prestes a mudar sua vida para sempre. Última Casa de Alejandra Silva. Em 2014, Richard Gere estava visitando a bela cidade de Positano, na Itália. Ele estava hospedado em um hotel de propriedade da família de uma mulher chamada Alejandra Silva. Na época, tanto Richard quanto Alejandra estavam passando pelo difícil processo de divórcio. Eles carregavam o peso do passado, o que significa que ambos estavam sobrecarregados pelo peso emocional e pela tristeza de relacionamentos que haviam terminado. Por estarem em uma situação emocional semelhante, eles conseguiram se enxergar com muita clareza. Eles não viram uma estrela de cinema ou uma socialite. Viram duas pessoas que buscavam um novo começo e um pouco de paz. Em seus anos de juventude em Hollywood, Richard frequentemente corria atrás do amor. Ele era impulsivo, levava uma vida agitada e era frequentemente guiado pela carreira e pela imagem misteriosa. Mas com Alejandra, usou uma estratégia completamente diferente. Em vez de tentar impressioná-la com sua fama ou grandes gestos, praticou a arte da espera. Ele era muito paciente e gentil. Mandava-lhe flores todos os dias e escrevia-lhe cartas à mão. Chegou até a compor pequenas canções para ela. Ele não estava tentando conquistá-la, nem fazer um show para mostrar o quão incrível ele era. Em vez disso, ele simplesmente estava oferecendo a ela paz e uma presença constante e confiável. Ele queria que ela soubesse que não estava ali para pressioná-la, mas sim para ficar. Alejandra foi cautelosa a princípio. Havia uma diferença de idade de 33 anos entre eles. E ela estava preocupada com o preço de se viver uma vida tão pública. No entanto, ela logo percebeu que Richard não estava em busca de um romance típico de Hollywood.
Ele buscava uma transição kármica, que é uma forma espiritual de dizer que suas almas estavam caminhando em direção ao mesmo objetivo. Eles compartilhavam um profundo interesse em ajudar os outros e encontrar paz interior. Em 2018, eles realizaram um casamento budista privado. Esse foi um momento muito importante, pois Alejandra também decidiu se converter ao budismo. Ela não o fez porque Richard pediu, mas porque sentiu uma genuína afinidade com as crenças dele. Pela primeira vez, Richard tinha uma companheira que não apenas tolerava sua vida espiritual, mas a vivia ao seu lado. Juntos, construíram uma vida que não exigia nada do mundo exterior. Eles voltaram para a casa de campo, em Pound Ridge. Mas desta vez a casa não estava repleta de silêncio e isolamento. Em vez disso, estava cheia de música, crianças e uma sensação de lar. Richard finalmente encontrou uma pessoa que não precisou convencer a ficar, porque ela nunca sentiu que precisava ir embora. Eles não eram mais duas pessoas tentando se completar. Eram duas pessoas que já eram inteiras trilhando o mesmo caminho juntas. Agora que finalmente encontrou a paz, Richard encara a vida de uma maneira que nunca havia feito antes. Plenitude acima da paixão. Hoje, a vida de Richard Gere é muito diferente da que ele tinha nas décadas de 1980 e 90. No passado, a casa de uma estrela de cinema poderia estar repleta de prêmios pôsteres de filmes e itens caros que lembravam a todos de sua fama. Mas na casa de campo em Pound Ridge, onde Richard mora com Alejandra, a rotina matinal é muito mais comum e tranquila. A casa está cheia de coisas como giz de cera, livros infantis e o som de seus filhos pequenos brincando. Richard ainda compõe música todas as manhãs, mas agora compõe para Alejandra. Ele ainda lhe envia flores, não porque esteja tentando conquistá-la, mas porque isso lhe traz alegria genuína. A vida doméstica deles está focada no presente e não na carreira passada. Esse ambiente é o oposto exato da vida de colecionador de memorabilia de filmes que ele conhecia. É um lugar onde ele é apenas um pai e um marido, não um ícone global. A filosofia central do casamento deles é o que Richard chama de já estar completo. Em muitas histórias românticas, as pessoas dizem que estão procurando sua outra metade ou alguém que as complete. Richard acredita que essa forma de pensar coloca muita pressão em um relacionamento. Se você espera que outra pessoa resolva seus problemas ou faça você se sentir completo, você acabará se decepcionando. Richard e Alejandra se uniram por serem duas pessoas que já eram felizes e estáveis individualmente. Como não precisam um do outro para se sentirem completos, podem simplesmente desfrutar da companhia um do outro. Isso elimina a pressão das expectativas. Alejandra não precisa que Richard seja o marido perfeito de Hollywood, e Richard não precisa que Alejandra seja nada além de quem ela é. Isso cria um relacionamento baseado na aceitação total. Isso nos leva ao que podemos chamar de ato final de sua jornada. Por décadas, a vida amorosa de Richard pareceu uma porta giratória, onde as mulheres entravam e saíam. Muitas pessoas achavam que o motivo do fracasso era que ele precisava mudar quem era. No entanto, a verdade é que a porta finalmente parou de girar. Não porque ele mudou sua personalidade, mas porque parou de representar. Por muito tempo, Richard sempre representou um papel. Seja o homem mais sexy do mundo, o ator misterioso ou a buscadora espiritual intensa, quando conheceu Alejandra, ele finalmente se sentiu seguro o suficiente para parar de fingir. Ele percebeu que, quando você para de tentar representar um papel para os outros, você finalmente encontra a pessoa que ama o seu verdadeiro eu. A vida dele não gira mais em torno da busca ou da performance. Trata-se de um ritmo tranquilo e compartilhado que não exige nenhum esforço para se manter. Alejandra nunca precisou ser convencida a ficar porque nunca buscou o estrelato no cinema. Ela procurava o homem que já estava lá esperando em silêncio.
Richard Gere não encontrou seu final feliz ao encontrar um novo personagem para interpretar. Ele o encontrou ao finalmente ser ele mesmo. A jornada de Richard Gere nos mostra que encontrar a pessoa certa muitas vezes começa com o autoconhecimento. Ele passou décadas sob os holofotes de Hollywood usando diferentes máscaras, apenas para perceber que a verdadeira conexão acontece nos momentos de tranquilidade. Ao se afastar da atuação, ele finalmente encontrou um lar que não exigia que ele fosse nada além de si mesmo. Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para mais histórias de ícones. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. E conte pra gente nos comentários qual parte da jornada de Richard mais te surpreendeu. Obrigado por assistir.